Bom dia, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar também aqueles que nos acompanham pela internet hoje, em especial porque não estamos transmitindo, é uma gravação que será postada logo mais. E queremos agradecer a Deus por podermos estar aqui nessa manhã para ler a palavra dele e buscar nele sabedoria e edificação para a vida dos seus filhos. Vamos ler o texto que se encontra em Atos, capítulo 4, versículos 23 a 31. A igreja perseguida e a oração. O texto diz o seguinte: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissesse por intermédio do Espírito Santo e por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós estamos na sua presença, buscando na sua palavra edificação, Senhor. Pedimos que o Senhor nos conduza nessa manhã para que, ao lermos a Tua palavra, os nossos corações sejam transformados, as nossas mentes sejam transformadas, e nós, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, possamos participar da edificação da Tua igreja, da proclamação do Teu Evangelho e da realização de obras que glorificam o Teu nome. Pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém. A igreja perseguida e oração. Então, irmãos, nós precisamos entender um pouco desse momento que está vivendo essa gênese da igreja. A igreja acabou de nascer. Tudo é novo para esses homens e mulheres, tudo é novo. Por quê? Porque algo de maravilhoso e sobrenatural aconteceu. A ascensão de Cristo, vejam bem, irmãos, Jesus Cristo estava com eles, e agora não mais está fisicamente. Jesus Cristo acabou de ser crucificado, ele foi acusado, foi sentenciado, foi crucificado, ressuscitou, ele foi acusado pelos principais sacerdotes, ele ressuscitou, ele andou com aqueles discípulos e ele esteve com ele até que ele fosse assunto aos céus. Isso tudo é maravilhoso. Mas agora, Jesus Cristo está assunto aos céus e não está mais com eles. Então, Jesus Cristo fala assim: aguardem, vem o Espírito Santo que lá atrás eu já havia prometido para vocês. Aliás, não tão atrás assim, porque, na verdade, quando Jesus Cristo fala a respeito do Espírito Santo, vamos dar uma olhada no texto de João, capítulo 14, que vai nos ajudar. Jesus Cristo havia falado a respeito do Espírito Santo na última semana, na verdade, de Jesus Cristo aqui presente na Terra. Em Atos, capítulo
4, versículos... Não, é Atos 14, espera um pouquinho só. Não, o que é Atos? Perdão, João 14. João 14, versículos 25 e 26, mas eu gostaria de ler também o versículo 16. Versículo 16, diz assim: eu rogarei ao Pai... Irmãos, esta é a última semana de Cristo. É a última semana... Mais a metade do livro de João fala a respeito da última semana de Cristo. Então, isso está assim, no cérebro deles, e todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, num tempo muito curto, num espaço de tempo muito curto. E Jesus fala para eles assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu não estarei mais presente, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele está falando aqui que nós estaremos inseridos no corpo de Cristo. E isso se concretiza em Atos 2. Diz lá no versículo 24, diz o seguinte, 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, porque ele estava com os discípulos. Mas, logo mais, ele não estará mais. Então, isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Lembrem que Jesus Cristo falou assim: eu tenho que ir, porque eu indo, eu vos enviarei o Espírito Santo. Então, a quem o Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas. Então, além de ensinar todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, tanto esses discípulos que agora são apóstolos, porque foram enviados por Jesus Cristo, conviveram com Jesus Cristo, eles serão lembrados de todas as coisas quanto Jesus Cristo lhes ensinara, tanto que nós temos esses relatos justamente porque o Espírito Santo os fez lembrar, tanto quanto ele vos ensinará. Então, o Espírito Santo ainda ensinará todo o Evangelho, toda a doutrina presente no Novo Testamento. Então, essas coisas estão presentes na vida e, nesse momento, agora, com os apóstolos, com a igreja nascente, com a igreja de Cristo. Então, são ações sobrenaturais. Jesus Cristo acendendo as línguas de fogo sobre as cabeças dos apóstolos, os apóstolos falando nas línguas que os demais compreendiam, aquele barulho do vento passando como se fosse um estrondo, essas coisas sobrenaturais acontecendo e a igreja nascendo. Então, todas essas coisas confirmando que Deus estava realizando a obra, Deus estava agindo através da igreja. Por quê? Porque nós estamos agora, como igreja, por causa do Espírito Santo, nós estamos no corpo de Cristo. Nós somos batizados no corpo de Cristo. Então, o batismo da igreja, a presença do Espírito Santo é o nosso sinal, é a nossa marca de que nós somos filhos de Deus. Nós fomos enxertados no corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo agora. E, dessa forma, como Jesus Cristo mesmo falou, vocês farão coisas maiores do que aquelas que vocês viram eu fazer. É muito maior. E isso tudo está acontecendo em algumas semanas. E os discípulos, os apóstolos, estão vivenciando isso. É muito intenso. Então, Deus agindo através da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, então é Cristo que está agindo, Cristo é o cabeça, a igreja realiza, Cristo determina, a igreja faz, a igreja realiza as obras de Cristo. Então, somos crentes, batizados, e aí vem aquela perspectiva batista, claro, de nós imergirmos, morrermos para a nossa velha natureza e renascermos para a nova natureza. Então, nós somos agora novas criaturas. Paulo vai nos afirmar isso mais adiante. Nós somos novas pessoas, não mais segundo a natureza adâmica, mas agora segundo a natureza de Cristo, porque Cristo vive em nós, o Espírito vive em nós, e isso nos torna
filhos de Deus, como Paulo afirma mais adiante. Então, realizando as mesmas obras que Jesus realizava, e eles estão experimentando isso. Nesses dias intensos, irmãos, são intensos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Diante de um milagre notório, como vimos na semana passada, irrefutável, todos glorificavam a Deus. Todos glorificavam não a Pedro, mas a Deus. Por quê? Porque ele estava realizando as obras de Deus no poder de Jesus Cristo, por causa do Espírito Santo. Da onde surge a ousadia de um irmão chamado Pedro, em que encontra-se com um paralítico na porta no pátio do templo e determina: não tem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu dou, levanta e anda. Irmãos, é muito ousado, é muito ousado. Quem é que poderia dar essa ousadia para Pedro, se não fosse o Espírito Santo? Se não fosse algo revolucionário que está acontecendo no meio deles, da comunidade, e no coração de cada um. E, diante disso, eles glorificavam a Deus, o povo de Israel glorificava a Deus, e somente por isso que eles não foram presos e julgados e condenados, porque o povo estava glorificando a Deus, mas eles são perseguidos. Lembra que Pedro ficou preso a noite inteira. Os discípulos ali ficaram presos a noite inteira. Depois de Jesus Cristo ter ficado preso também e ter sido morto e crucificado. Então, mas existe outra natureza na mente desses homens, porque agora eles estão fazendo a vontade de Deus, determinada. Quer dizer, é Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, realizando as suas obras através desses homens por causa do Espírito Santo, no qual eles foram batizados, imergidos agora. Então, eles são perseguidos, eles são presos, são interrogados, mas eles têm outro tipo de postura, porque eles sabem que eles estão fazendo a obra daquele que é maior. Importa que eu obedeça a Deus e não aos homens. Versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Irmãos, passaram a noite inteira, Jesus Cristo tinha sido crucificado, eles não foram condenados, foram chamados a negarem e a não comentarem, não falarem mais a respeito do nome de Jesus Cristo. Eles se recusam, verbalmente, eles declaram, se recusam, diante, sabe de quem? Do sumo sacerdote. Sumo sacerdote é a autoridade maior que Herodes. Então, é a expressão. Lembra que o sumo sacerdote é aquele que entra no Santo dos Santos e sacrifica pelos pecados da nação? É este homem que mandou que eles se calassem e não pronunciassem mais o nome de Jesus Cristo. Os descendentes deles, da tribo de Arão, estavam lá presentes também e falaram a mesma coisa. Os anciãos estavam lá também e falaram a mesma coisa. Os líderes da igreja falaram: vocês não vão mais falar no nome deste homem, Jesus Cristo. E aí Pedro fala que não. Importa mais obedecer a Deus que aos homens. Mas, de onde vem essa ousadia? É o sumo sacerdote. É a autoridade máxima espiritual no povo hebreu. Eles não foram, depois de tudo isso, eles não foram lá descansar, ou falar com a família, ou deitar no colo de alguém, ou lamentar alguma coisa. Eles não foram fazer isso. Uma vez libertos, eles foram se encontrar com a nova família deles, com o novo grupo de pessoas que agora é mais importante para eles. As famílias deles poderiam estar lá juntos, também convertidas, mas agora eles foram até a nova família, os cristãos, aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo, que são novas criaturas, que estão agora enxertados no corpo de Cristo. Eles foram lá na igreja para falar com os irmãos. Então, eles não foram na família descansar ou se esconder, mas eles foram para a igreja. E essa igreja, esse sentimento é um sentimento de pertencimento. Então, como é importante, diante da perseguição, nós compartilharmos com os nossos irmãos as nossas lutas. Nós oramos aqui pela igreja perseguida, nós não conhecemos muito bem o que significa sermos perseguidos de fato.
Nós somos perseguidos de uma maneira cultural, de uma maneira moral, de uma maneira grosseira, mas nós não somos perseguidos fisicamente, politicamente, no sentido de sermos presos. Mas nós temos irmãos que são. E nós precisamos, e nós recebemos no WhatsApp a informação desses irmãos, e nós precisamos orar por eles, porque de uma maneira sobrenatural, a oração alcançará o coração deles, e eles serão confortados. E eles serão confortados. Esse sentimento de pertencimento precisa estar na igreja, precisa pertencer a nós. Nós somos corpo de Cristo. E quando alguém está sofrendo, nós precisamos orar, pedir consolo, pedir bálsamo e interceder pelas pessoas, porque é o corpo de Cristo. Somos nós que estamos sofrendo perseguição. Essa nova família, esses novos relacionamentos, agora são novos laços, porque nós somos novas criaturas. Nós, lá na frente, Paulo vai falar que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos adotados, mas com todos os direitos, cordeiros com Cristo. Então, nós estamos no começo da igreja aqui, mas daqui a pouco, nesse momento, Paulo ainda está irritado com a igreja e está perseguindo a igreja. Mas ele será convertido pelo Senhor e ele vai nos trazer inúmeras revelações da doutrina no Novo Testamento. É uma nova clareza revelada do que, de fato, é importante. Então, o que é importante? E isso precisa mover os nossos corações. Então, uma vez todos eles procuraram os irmãos. O que é importante? A igreja é importante. Eu sei que os nossos sentimentos passionais nos levam às pessoas que amamos passionalmente. Quer dizer, pelos nossos sentimentos. Mas amor cristão significa estarmos inseridos com um único propósito, realizando e promovendo o crescimento daqueles que são do corpo de Cristo e proclamando o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos, no versículo 23. Novamente, eles foram lá relatar, tintim por tintim, o que tinha acontecido lá no templo, diante de Caifás, diante dos herdeiros do sacerdócio, diante daqueles que seriam sacerdotes nas próximas gerações, diante dos anciãos, daqueles que conheciam as leis de Deus. Então, eles foram lá relatar o que eles tinham dito. E, dessa forma, o Espírito Santo agindo na igreja, mostrando que a revelação de Deus divergia daquelas autoridades religiosas e que eles estavam inseridos na palavra de Deus, buscando na palavra de Deus a revelação de Deus para a igreja que estava nascendo. É a gênese da igreja novamente. E eles contam como eles foram intimidados, como eles foram aprisionados, como eles receberam a imposição das autoridades. Então, é importante que a gente possa dividir isso com a igreja, para que a igreja conheça onde nós vivemos e para a igreja saiba que atitudes devemos ter. E que atitudes eles tiveram? Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram. E o que significa isso? Ouvindo isto, eles oraram. Eles buscaram a Deus em oração. Eles buscaram a Deus, aquele que podia socorrê-los, aquele que tem autoridade, aquele que é soberano. E aí, na oração que eles proclamam, eles proclamam a soberania de Deus, a soberania da maneira grandiosa, espetacular e esplêndida. Eles proclamam que a Bíblia profetiza e confirma o que está ocorrendo ali entre eles. Então, na oração, eles falam assim, olha, nós estamos entendendo agora o que o Senhor quis dizer para a gente. A revelação de Deus está presente. Eles oram isso. Lembra que a humanidade é inimiga de Cristo. Então, a humanidade é inimiga de Cristo e a humanidade é inimiga da igreja. Porque somos Cristo, somos corpo de Cristo. É isso quem nós somos. Nós somos os membros de Cristo. Cristo é o cabeça, mas nós somos os membros. Então, a humanidade é inimiga da igreja de Cristo. Na oração, eles falam a respeito da soberania de Deus, mas de uma maneira específica, clara, objetiva. E eles pedem intrepidez para fazer
a obra que Deus mesmo os separou para realizarem. Então, na oração, o que nós temos? No versículo 24. Soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. É a grandiosidade da soberania de Deus. É Deus sobre todas as coisas. Deus determinando todas as coisas. A soberania de Deus sobre... Senhor é o Senhor dos exércitos. O que significa isso? Nós já falamos sobre isso aqui. Quando nós lemos na palavra de Deus, Senhor dos exércitos, não é apenas, ainda que sim, também, não é apenas que o Senhor é Senhor das milíades de anjos que podem consumar todas as seus desejos, que pode consumir todos os homens que são rebeldes a Ele. É mais do que isso. O Senhor dos exércitos é Senhor da natureza, é Senhor das coisas inertes, é Senhor das plantas, é Senhor dos mares, das criaturas dos mares, dos céus, das criaturas sobre a terra, dos planetas, e é Senhor também de todos os homens. Ele é Senhor dos seus filhos e é Senhor daqueles que são rebeldes a Ele, que são seus inimigos. Mas Ele é Senhor deles também. E nada acontece sem que Ele determine. Então, todas as coisas, e eles estão olhando e orando sobre isso, todas as coisas que estão acontecendo estão o quê? Debaixo dos desígnios de Deus. Então, tudo isso que está acontecendo, o início da perseguição, a confrontação do sumo sacerdote, dos religiosos ou das autoridades políticas, tudo isso está determinado por Deus, segundo um propósito que muitas vezes nós desconhecemos, mas nós cremos que toda essa obra contribui para o bem daqueles que amam a Deus, e nós precisamos continuar firmados nessa verdade, de que o que nos ocorre, ainda que adverso, ele ocorre para a nossa edificação ou para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, e isto é a soberania geral, a soberania global de Deus, a soberania mais abrangente de Deus, e eles declaram isso na sua oração, no começo da sua oração. No versículo 25, diz que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi. Então, Espírito Santo falando por boca do Davi, nosso pai, teu servo. Então, eles afirmam que a palavra de Deus, que a poesia de Davi é palavra de Deus. Então, e nós vamos ver isso ao longo da palavra, a palavra confirmando que a palavra é de Deus. E aqui, os apóstolos estão falando, esta é palavra de Deus, através da boca do nosso pai, Davi, teu servo. E diz o seguinte, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, a Bíblia profetiza e confirma o que está acontecendo. Então, eles vão na palavra de Deus e olham para ela e confirmam isso que está acontecendo e oram a Deus. Deus, estamos conhecendo, estamos afinados com a tua palavra, estamos entendendo o que o Senhor quer nos dizer. Lembra que a humanidade é inimiga de Deus. Então, nessa oração, eles estão falando assim, a humanidade é inimiga de Deus. Então, aqueles que não são seus filhos são seus inimigos. Então, é isso que eles estão orando agora. E vamos dar uma olhada agora no texto que Davi escreve em Salmo 2. Diz o seguinte, novamente, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Por quê? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços. Irmãos, é uma afronta o que essas palavras dizem. Nós
frequentemente estamos aqui pregando a respeito que é Deus que nos sustenta. É Deus que segura nas nossas mãos. Nós não somos capazes de segurar a mão de Deus. Porque nós somos ingênuos, somos infantis, somos pessoas que não têm a maturidade suficiente para enxergarmos a eternidade. Então, é Deus que nos sustenta e nos segura consigo, porque se Ele abrir mão de nos segurar, nós escapamos. Porque a nossa natureza humana, que sempre está em conflito com a nossa natureza, agora, a nossa natureza de novas criaturas, a nossa natureza humana nos afasta de Deus, porque essa natureza ainda preserva a inimizade, o sentimento de inimizade. Obviamente, convertidos como novas criaturas, agora nós temos novas percepções da ação de Deus. E, dessa forma, nós temos atitudes diferentes, mas é porque Deus nos sustenta. É porque Deus nos protege. É porque Deus não permite que nada aconteça que vá além do limite da nossa possibilidade. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. Então, esses loucos estão falando aqui no Salmo de Davi, rompamos os seus laços. Loucos. Porque na medida que eles romperem os laços, eles estarão se afastando de Deus e estarão indo para a perdição eterna. Mas é isso que eles estão falando aqui. Os reis da terra e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. É isso que está acontecendo e é isso que os discípulos, os apóstolos estão falando lá em Atos 4. Sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. Nós somos criaturas muito ingênuas. Ri-se o Senhor. Vocês são muito ingênuos, vocês são pó. Eu criei vocês. Eu dei os sentimentos que vocês têm. Eu dei o lugar que vocês andam. Eu dei o alimento que vocês comem, a fruta que nasce no pé, o animal que vocês fazem o seu churrasco. Eu dou essas coisas. Ingênuos vocês, eu controlo, eu dou e eu tiro. Simples assim, porque eu sou Deus. Ri-se aquele que habita nos céus, porque Ele é eterno. Antes dele, nada há. E, na sua existência, Ele decidiu criar a terra, a natureza e os homens. Ele é o Criador, Ele é único, Ele é único. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Porque não tem nem como confrontar. Porque é tão ingênuo, tão pequeno, que o Senhor ri e zomba. É uma piada, porque é uma piada. Ser inimigo de Deus é uma piada. E a nossa natureza adâmica nos faz inimigos de Deus. Se Jesus Cristo, com a sua nova natureza, não tivesse vindo ao nosso encontro. Na sua ira e a seu tempo, lhes há de falar. Deus lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, que é quem? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler também ainda o final do capítulo de Salmo 2, diz assim o final do capítulo de Salmo 2, versículos 11, 12 e 13. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Essa experiência que esses novos crentes estão vivendo, batizados pelo Espírito Santo, inseridos no corpo de Cristo. Servi ao Senhor com temor, com respeito, com dignidade, e alegrai-vos nele com tremor, sabendo de todo o poder que está presente nas mãos de Deus. Beijai o Filho. Beijai quem? A Jesus Cristo. Beijai ao Filho, para que se não irrite. Então, só existe um meio de agradarmos a Deus, é estarmos com o seu Filho. Beijai o Filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhes inflamará
a ira. E se nós não estivermos inseridos, beijando a Jesus Cristo, debaixo da sua soberania, debaixo do corpo de Cristo, se inflamará a ira de Deus contra nós. Então, que Deus nos ajude e nos alimente para que nós possamos, ao proclamar o seu evangelho, a sua verdade, as pessoas possam ser convertidas por Ele, para que eles possam também encontrar em Jesus Cristo refúgio. E, por final, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Por quê? Porque só em Jesus Cristo há refúgio. Não há como escapar de Deus, há como estar inserido no corpo de Cristo. E, dessa forma, não ficarmos debaixo da ira de Deus. Versículo 27 diz o seguinte: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e agentes de Israel. O que é que os discípulos estão falando aqui agora, orando? Eles estão dizendo que Herodes, as autoridades postas sobre Israel, estão contra o seu servo Jesus. Estão falando que Pôncio Pilatos, as autoridades, senhores de toda a humanidade, do Império Romano, estão contra Jesus. Essas autoridades estão contra Jesus. As autoridades estabelecidas, ainda que Deus as tenha estabelecido, não é verdade? Porque os planos de Deus são planos de Deus. Ele sabe porque Ele colocou cada um deles lá. Mas eles estão contra Jesus. Eles estão contra o servo Jesus, o santo servo Jesus. Com quem? Com os gentios, os pagãos, e com a gente de Israel, com os religiosos. Então, tanto com pagãos, gentios, quanto com religiosos. Eles estão contra. Se nós não formos convertidos a Deus, nós não enxergaremos isso. E eles estão enxergando isso e estão orando a Deus. E eles, mais profundamente, compreendem o seguinte no versículo 28, para fazerem o quê? Então, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e a gente de Israel, para fazerem o quê? Para fazerem o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles estão falando que Deus determinou que eles seriam perseguidos, não é? Eles estão falando que Deus determinou que Pedro seria preso. Eles estão falando que eles entendem a vontade de Deus porque eles foram buscar lá na palavra de Deus que isso aconteceria. Então, eles estão afinados como igreja de Cristo, eles estão em sintonia fina com a vontade de Deus, inseridos no corpo de Cristo. Nós estamos em sintonia fina com o cabeça, que é Jesus Cristo. Paulo nos elucida essas peculiaridades mais adiante, de uma forma mais ilustrativa, mas é fantástico isso. Então, eles compreendem, eles recebem a revelação da palavra de Deus, através do Espírito, que Jesus Cristo prometeu que viria, e que os ensinaria, e que os faria lembrar de todas as coisas. E eles estão lembrando, e eles estão aprendendo. Versículo 29 diz o seguinte: agora, Senhor, olha para as ameaças, as suas ameaças, as ameaças desses homens. Olha para as suas ameaças que eles estão fazendo, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. O que eles pediram? Senhor, aplaque a ira deles. Não deixa eles perseguirem a gente, não. Não faz isso com a gente. A gente é muito fraquinho, a gente não vai aguentar. Muda o coração deles. Não é isso que eles estão falando. Eles estão completamente cientes de que a perseguição é uma perseguição que está acontecendo por causa da vontade de Deus. E o que eles estão falando é que, mesmo diante dessa perseguição, Senhor, concede aos seus servos, concede à tua igreja, concede a nós, que anunciem com toda a intrepidez, porque agora precisará de mais intrepidez, com toda a intrepidez a tua palavra. Isso faz com que nós apreciemos o valor e a qualidade da palavra de Deus. Então, ela tem um valor tão grande
que merece que nós nos empenhemos que ela seja proclamada. E ela dará seu fruto, como temos ouvido, para a morte ou para a vida, mas ela dará seu fruto. E a palavra precisa ser proclamada. Enquanto, versículo 30, estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do quê? Do nome do teu santo servo, Jesus, que o sumo sacerdote estava falando para eles não falarem mais o nome dele. Então, é isso que está acontecendo. E, então, estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio de Jesus Cristo, para que fique claro que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, novamente, irmãos, os gregos pedem sabedoria e os hebreus pedem sinais. Novamente, eles não são culpados disso. Deus, sempre que fala com esse povo e traz grandes revelações para esse povo, ele traz junto com isso sinais. Sinais sobrenaturais. Um homem que estava 40 anos sem andar, passa a andar. E a ousadia de Pedro falar assim, levanta. Quer dizer, o Pedro via aquele cara lá, porque os discípulos frequentavam o templo. Pedro via aquela pessoa lá há 40 anos, pedindo ajuda porque ele não podia trabalhar, porque ele era inválido. E agora ele olha para ele e fala assim, levanta e anda. Em que poder que ele poderia ter feito isso se não fosse na ousadia de Deus, na ousadia de Jesus Cristo, sabendo que o Espírito Santo agora habitava o seu coração? Então, esses sinais e prodígios que eles estão falando aqui têm a ver com a confirmação de que Jesus Cristo é o santo servo de Deus. Que Jesus Cristo é servo, e aqui eles estão falando servo novamente, porque Jesus Cristo realizou toda a obra para a qual ele foi destinado a realizar. Ele não deixou nada sem fazer. Sabe aquele plano de que cada um de nós fomos preparados para realizarmos obras que Deus, desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, separou para que andássemos nela. Jesus Cristo, ele foi chamado para viver cada um dos seus dias debaixo do plano eterno de Deus, para que, ao final, ele fosse morto em nosso lugar e ressuscitado para a glória de Deus. Pedem intrepidez para fazer a sua obra. Versículo 31. Tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É um desafio para a igreja. Nós somos chamados, ao longo do Novo Testamento inteiro, a estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo. Nós, como igreja, é uma ordenança para nós. Nós somos chamados a sermos cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Então, eles terminam a oração pedindo para que Deus continue lhes dando força para que eles com intrepidez anunciassem a palavra de Deus. E eles estavam cheios do Espírito Santo porque eles creram nisso. Eles oraram e eles creram nisso. De fato, eles sabiam, eles estavam inseridos no corpo de Cristo. Eles fazem parte, nós somos enxertados no corpo de Cristo. Cheios do Espírito Santo, porque nós agora somos batizados no corpo de Cristo, nós estamos lá enxertados no corpo de Cristo. Cristo continua agindo. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é Cristo que está realizando. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, aquilo que nós realizamos em nome de Cristo, não é verdade? Então, e isso nos traz mais temor, porque nós somos a expressão de Cristo na terra. Então, a nossa busca em sermos cheios do Espírito Santo está relacionada com isso, que nós possamos honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo continua agindo no poder do Espírito Santo que Ele derramou sobre a igreja. Ele agora intercede pelo Pai nos céus. E o Espírito Santo realiza as suas obras através da sua igreja. A ação do Espírito no crente
confirma a sua conversão. Como é que nós temos certeza da salvação? Na medida em que nós buscamos fazer a vontade de Deus, porque essa vontade de Deus, descrita na palavra de Deus, que não é natural no homem, ela é dada por Deus. Na medida em que nós nos empenhamos em realizar a obra de Deus com os sentimentos de Cristo expressos lá em Filipenses, né? Com altruísmo, no sentido de que é Deus, é para Deus e para a glória de Deus, como eles estão falando aqui, é para a glória de Deus. Então, isso são marcas do Filho de Deus, do crente. A ação do Espírito, então, no crente, confirma a sua conversão. Dá ousadia e nos capacita a testemunhar essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque, irmãos, vocês sabem que alguns, naturalmente, são extrovertidos e outros são mais tímidos. Então, irmãos, a gente precisa romper barreiras. Vejam que aos tímidos é dado para que ele rompa as barreiras para proclamar o Evangelho. E aos extrovertidos é dado para que ele seja imergido na palavra de Deus, para, na sua exuberância e no seu encantamento, ele fale das coisas de Deus e não das coisas de si mesmo. Né? Porque, assim, óbvio, nós temos tímidos e extrovertidos. E ambos precisam lidar com essa natureza que Deus nos deu, mas nós precisamos lapidá-la para servir a obra de Cristo. O Espírito nos dá força espiritual. O Espírito nos dá discernimento para as coisas que são de Deus e as coisas que são contra Deus. É o que eles oraram, acabaram de orar. O discernimento de que a perseguição veio de Deus, não veio de Satanás. Deus determinou que houvesse essa perseguição, essa prisão. Então, eles sabem que, ainda que Deus haja através de pessoas e agentes distintos, Deus está no controle de todas as coisas. E dirige o crente e guia o Espírito Santo, essa ferramenta que Jesus Cristo enviou para nós, para ser suporte, para que nós pudéssemos olhar para a sua palavra, identificar na sua palavra as suas verdades e que nós fôssemos edificados pela sua palavra e pudéssemos proporcionar para aqueles que não conhecem ainda a palavra e a Cristo, que eles possam ser, que possa ser proclamado o Evangelho e as pessoas para quem o Evangelho for proclamado deem fruto. E nós oramos para que seja fruto para a salvação, verdade? E não fruto para a perdição. Nós desejamos, o nosso desejo é que, ao proclamar o Evangelho, as pessoas sejam convertidas por Deus. Amém? Que Deus possa nos conduzir a sermos pessoas que oram com a compreensão da ação de Deus sobre a igreja, que tenham esse discernimento, que nós possamos ter esse discernimento como igreja, de que Deus está realizando a sua vontade soberana sobre todos nós, a sua igreja, e sobre a humanidade, sobre os seus exércitos. Por quê? Porque os exércitos são de Deus, sejam quais forem os exércitos. O Senhor dos Exércitos é sobre todas as coisas, inertes ou vivas, mas o nosso Senhor é o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós estamos na sua presença, te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, ao lermos a tua palavra, sermos edificados, transformados, para sermos pessoas que o Senhor nos desafia que sejamos. Então, nós te louvamos pelo teu Espírito Santo, que habita no meio dos seus filhos, que habita dentro dos seus filhos, que habita em nós. Nós te louvamos porque é esse Espírito que nos capacita a olharmos para a sua palavra e compreendermos e termos discernimento de quem é o nosso grande Deus, soberano sobre todas as coisas, o Senhor dos Exércitos. Pedimos isto nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém.